Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola, que começa em tom de desabafo. Eu confesso para vocês que tem sido muito difícil acompanhar o ritmo de campanha do Lula. Apesar de já ser um senhor de idade, o Lula mente com a disposição de um garoto. Aí até mesmo um programa diário como o nosso acaba ficando desatualizado, e isso está me aborrecendo profundamente. Ontem mesmo, enquanto a gente exibia áudio e vídeo do Lula defendendo a legalização do aborto com todas as letras, a imprensa já estava noticiando que ele é contra o aborto. Pessoal, esse tipo de coisa pega super mal e é muito desgastante. O que a gente espera de um político como Lula, que já foi condenado por corrupção e que já chefiou um governo de ladrões, é que ele continue mentindo de forma regular, de forma consistente. Ele mente, a gente fala a verdade. Ele cria narrativas, a gente apresenta os fatos, cada um faz a sua parte, tá tudo certo. O problema é que agora, de vez em quando, o Lula deu para falar a verdade. Isso atrapalha toda a dinâmica do nosso trabalho. Para pensar, a gente faz um programa inteirinho comentando as declarações que revelam o que o Lula realmente pensa sobre um tema qualquer de interesse nacional. E aí o cara tem uma crise de consciência ou uma crise de abstinência, sei lá, e resolve mentir de novo. Fica muito confuso para o grande público distinguir o que é falso do que é menos falso. Por isso, eu faço questão de esclarecer para a nossa audiência exatamente o que está acontecendo. Nada disso é culpa nossa. A culpa é do Lula, que fez carreira mentindo e agora nos surpreende deixando a verdade escapar de vez em quando, mesmo que seja só por algumas horas. A coisa é tão séria que a candidatura do nosso corrupto reabilitado entrou numa nova fase de controle de danos. Pode ver, as manifestações recentes do Lula sobre aborto, sobre regulação da mídia e sobre coação pública a parlamentares exigiram retratação. Em maior ou menor grau, ele voltou atrás em todas elas. E eu te pergunto, tinha alguma necessidade do Lula passar essa vergonha? Confessar que é a favor da legalização do aborto para se desdizer completamente 1 ou 2 dias depois? Olha, bem longe de mim querer contribuir com a campanha do Partido Quadrilha, mas esse constrangimento poderia ser evitado facilmente. Se Lula quiser voltar à cena do crime, ele precisa voltar a mentir, como de costume. Não vai ter jeito. Expressar sua verdadeira opinião sobre temas sensíveis aos brasileiros chega a ser autossabotagem. E mais que isso, ao falar a verdade, o Lula está sendo muito egoísta, porque ele prejudica todo um projeto de tomada do poder idealizado pelos arquitetos do Mensalão e do Petrolão. Até a velha imprensa, aliada de primeira hora da esquerda, já sinalizou uma certa insatisfação com esse comportamento errático do Lula, essa postura de não se manter firme na mentira e de vez em quando ainda falar a verdade. Vamos exercitar aí a nossa empatia e imaginar o drama do jornalista militante. Porque uma coisa é despiorar a economia, outra coisa é desmentir as suas próprias manchetes. Vai lá o jornalista todo engajado e escreve: saúde pública, Lula defende direito ao aborto. Passa o dia e o editor é chamado às pressas para adaptar o título que fica bem assim: Lula se declara contra o aborto. Vocês percebem o conflito de informação ou de desinformação? É desconfortável, né? Fora que a redação do jornal ainda tem que lidar com a imensa frustração de não ver as suas próprias convicções serem publicadas tendo o Lula como porta-voz. É triste, pessoal. A vida na bolha é mais solitária do que parece. Por isso que ninguém solta a mão de ninguém. Mas a imprensa que se prepare, porque o Lula já perdeu a capacidade de mentir o tempo todo e não é de hoje. Quem não se lembra do Lula celebrando a Covid-19, politizando a pandemia, quando foram anunciadas as primeiras 1000 mortes no Brasil? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. Feio, né? Até o Lula reconheceu que a frase foi totalmente infeliz e pediu desculpas caso tenha ofendido alguém. A imprensa, que não se incomoda nem com a corrupção do PT, perdoou Lula na mesma hora e a sua exaltação à pandemia sumiu do debate público como se fosse uma gripezinha.
Agradecer à natureza pela criação de um vírus mortal e não ser cancelado pela turma do lockdown é uma proeza e tanto. Mas nada se compara ao cavalo de pau retórico do Lula sobre a legalização do aborto. Vamos ouvir declarações do Lula do começo da semana. É preciso estabelecer um padrão que seja mínimo para que todo mundo possa viver bem. Sabe, aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Resumindo, esse é o Lula afirmando que um padrão mínimo de qualidade de vida passa pela legalização do aborto. E que, além de ser um direito, o aborto deveria ser acessível a todos e financiado pelo Estado por meio do sistema público de saúde. Além disso, ao defender a legalização do aborto, Lula não demonstrou nenhuma preocupação de ordem moral com o ato de interromper a gravidez, eliminando uma vida humana em desenvolvimento. Acontece que, segundo a última pesquisa Datafolha sobre o tema, 75% da população brasileira pensa diferente do Lula e é contra o aborto, ou pelo menos contra mudanças na atual legislação. Ao constatar o erro eleitoral que cometeu, o Lula voltou atrás e voltou à sua velha forma, voltando a mentir como sempre fez, desdizendo o que disse 2 dias antes. Aspas, a única coisa que eu deixei de falar é que eu sou contra o aborto. Eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. Por aqui a gente percebe que Lula é mesmo contra interromper as vidas humanas, mas só as vidas que lhe interessam. Para ele, a vida da sua família é sagrada e inviolável, mas a vida dos outros pode ser eliminada gratuitamente no SUS. Bem civilizado. Além disso, Lula complementou, aspas, o que eu disse é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Isso é verdade. Lula propôs mesmo uma política de saúde pública que torne o aborto acessível como forma de controle de natalidade para a população mais pobre. Afinal, segundo ele, madames já abortam na Europa e o planeta Terra não possui os recursos necessários para garantir qualidade de vida para todos que nele habitam. Por essas e outras que eu insisto, se Lula quiser ser eleito, é melhor ele retornar para os seus velhos hábitos e parar de dizer a verdade sobre o que ele pensa. Até porque Lula não se aguenta e acaba mentindo de novo. Por isso, para fechar, eu proponho ao Lula que a partir da semana que vem a gente volte para o nosso esquema padrão. Ele continua mentindo e deixa a verdade por nossa conta. Mas só a partir da semana que vem. Ele pode mentir um pouco mais sobre o Alckmin. Realização Jovem Pan News.